Oi, pessoal. Esse é o Circuito Silagem 360 da Brevante Sementes. No segundo episódio, vamos falar um pouquinho mais sobre gestão na propriedade. Como que é feita a gestão dos insumos, a gestão da mão de obra, a gestão das informações e por que também não falar um pouquinho da gestão da qualidade de leite. Eu sou a Grace, agrônoma de campo da Brevante Sementes. Nós estamos aqui com o Cleiton, produtor de leite da cidade de Carlos Barbosa, e também com o professor Tiago Bernardes, professor da Universidade Federal de Lavras, no Departamento de Zootecnia. Cleiton, a gente sabe que a gestão é imprescindível, né, para o sucesso da atividade leiteira, né? Tanto quando a gente fala na gestão do insumo, né, no melhor momento para adquirir a semente, na gestão do armazenamento da silagem, né? Porque não a gente sabe que nós precisamos ter silagem armazenada por um longo período para garantir a alimentação do nosso rebanho durante todo o ano. A gestão da mão de obra, como você bem falou anteriormente, vocês acabam necessitando de uma mão de obra externa em algumas épocas do ano, né? Então, pensando nisso, conta pra gente quais são os fatores que você leva em conta aí na escolha do insumo, no momento da compra, principalmente nos insumos das lavouras. Bom, primeiramente nós começamos por uma análise básica de solo, que isso que determina. Vemos o que cada lavoura precisa e depois nós vemos o que vai ter de produção na propriedade de dejetos dos próprios bovinos. Então, o primeiro cálculo é o que consegue ter na propriedade de insumos. No caso, Utilizar o que está excedente dentro da isso aí, propriedade. e direcionar para as áreas. Bom, tem áreas que precisa mais, áreas que precisa menos, áreas que tu consegue levar esses insumos, áreas que são mais longe você não consegue, então você ajusta isso e posteriormente sim, daí vê o que falta com a adubação mineral daí. E daí sim, a adubação química acaba sendo feita as aquisições daí no melhor período, né? Vê o que precisa e acaba comprando na melhor época e melhores condições de. E o que que faz a tomada de decisão, né? O que que faz vocês adquirirem um insumo, adquirirem a semente? Bom, primeiramente para atingir o potencial que máximo da lavoura, né? Nós tentamos produzir o máximo, como são todas áreas pequenas, ela tem que produzir o máximo, a maior quantidade e não podendo deixar em qualidade em segundo plano, né? Ela tem que produzir o máximo com qualidade, né? Então isso determina as variedades de híbridos que são adquiridas e a adubação necessária para que ela possa desempenhar toda essa produção, né? Entendi, legal. Professor Tiago, qual que é a importância, né? O que que o senhor considera mais importante no momento da aquisição dos insumos, né? Qual que deve ser a tomada de decisão do produtor? Acompanha a linha de raciocínio que o Cleiton fez, né, que é justamente de uma fazenda bem gerida, né? O diferencial hoje justamente é gestão, estar atento ao dia a dia da fazenda, mas ao mesmo tempo estar sintonizado com o mercado, né? A silagem de milho é a matriz nutricional de vacas em lactação e, obviamente, todas as propriedades que tiram leite hoje de forma intensiva, como é o caso dessa, necessitam desse tipo de alimento. E, obviamente, quanto mais produtiva for a lavoura, né, mais eficiente esse empreendimento acaba sendo, né? Então, às vezes eu costumo dar um exemplo. Dentro da mesma região, você tem diferença de 5, 6, 7 toneladas de matéria seca entre um híbrido e outro. E se a gente for fazer o cálculo quanto que uma vaca come diariamente, com essa diferença de produtividade de matéria seca entre um e outro, dá para a gente alimentar aí uma ou duas vacas durante o seu ciclo de produção, que é em torno aí de seus 300 dias, né? Isso a cada hectare produzido. Então, isso acaba sendo muito significativo. E, obviamente, essa produtividade ela está ligada não só aos tratos culturais da lavoura, mas ela se inicia, obviamente, com base na genética do híbrido, né? Então, estar atento ao que existe de ótimo dentro da região é super importante, né?
define justamente a eficiência, que hoje, atualmente, nós precisamos ser muito eficientes, né? Justamente porque as margens são muito curtas. Antigamente, os produtores tinham margem mais alongadas, permitia-se mais erros, e hoje os erros são menos permitidos em função da margem ser tão curta. Então, obviamente, quanto mais eficiente a fazenda é em gestão, né, maior a chance do empreendimento se manter rentável. E seguindo nesse assunto, falando um pouquinho mais sobre a questão da mão de obra, né? A gente sabe que a atividade leiteira hoje, um dos grandes gargalos é a mão de obra, né? Por mais que aqui seja uma propriedade familiar, né? Você, o seu irmão, o seu pai que trabalham, mas eventualmente vocês precisam trazer pessoas de fora da propriedade para auxiliar em algumas atividades, né? Então, Cleiton, eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente como que funciona, né, essa gestão dessa mão de obra terceirizada. Vocês têm pessoas também que acompanham o rebanho leiteiro, auxiliam na própria atividade, na própria produção de leite, ou isso está mais ligado ao manejo da lavoura? Bom, em todas as áreas nós temos algumas pessoas terceirizadas que acabam nos auxiliando aí. Na parte da lavoura, principalmente a adubação, por mais que seja agrônomo, eu acabo terceirizando para o pessoal da cooperativa, o departamento técnico. Pedindo uma segunda opinião. Isso. Deixando que eles façam essa parte, que eu me dedico mais ao trabalho da propriedade, né? Então acabam eles recomendando as adubações conforme nós desejamos, né? E essa parte eles fazem. A parte de reprodução, veterinário, clínica, também tem um pessoal terceirizado que presta essa assistência. Nutricional e genética também tem pessoal terceirizado que presta serviço. Que auxilia vocês nessas atividades. Nessas atividades. E as colheitas, principalmente colheitas, são todas terceirizadas. Nós, prestadores de serviço, fazem as partes de colheita, porque é uma época que dá muito trabalho e eles prestam um serviço de qualidade. Então, nós precisamos de uma silagem que seja bem colhida, bem picada, bem armazenada. Então, nesse período, vale a pena nós pagar para alguém que faça o serviço bem feito nessa época. Sim, então vocês prezam pela qualidade do serviço, né? Por aquele prestador que vai estar disponível naquele momento que vocês precisam para vir realizar o corte e realizar toda a operação. Isso, né? Porque não adianta produzir um milho excelente, ali tem uma máxima produtividade, uma qualidade excelente, se o prestador não consegue chegar no momento certo para fazer a colheita, ou muitas vezes processa mal essa silagem, faz de qualquer jeito, então isso acaba... São detalhes que fazem a diferença lá na frente. Tendo né? pequenas perdas, né? E além disso, na época do plantio, nós também pegamos um prestador de serviço que vem nos ajudar no plantio também, do milho, especificamente do milho. Daí também nós acabamos pegando uma pessoa para nos ajudar no plantio do milho. Afinal, são muitas tarefas, né? São muitas atividades e acaba precisando, né, de uma ajuda extra. E elas acabam se concentrando num período só, né? Então, além de toda a atividade do dia a dia da fazenda, tem mais essas atividades que são plantio, colheita, então acabamos precisando de mais gente nesse período, né? Então, por isso são pessoas terceirizadas nesse período específico. Sim, sim. E professor Tiago, né, o senhor que conhece inúmeras propriedades aqui, tanto no Brasil quanto fora, né, conta um pouquinho para a gente como que o senhor vê a gestão da mão de obra nessas outras propriedades que o senhor visita, que o senhor tem conhecimento. E qual que poderia ser um diferencial em relação a esse quesito? Essas propriedades eficientes, elas têm uma característica em comum, que geralmente elas são geridas pela própria família, né? Embora, como foi citado aqui, há necessidade de mão de obra externa em determinados momentos ou em determinadas atividades dentro da fazenda, o dia a dia da fazenda ela tá gerida na mão da família. Acho que esse é um ponto em comum, né? Tanto aqui quanto lá fora, né? E ser eficiente é produzir leite a baixo custo, né? Geralmente as pessoas imaginam que ser eficiente é ter volumes produtivos. Nem sempre fazendas que têm altos volumes produtivos são fazendas eficientes. A gente precisa estar muito atento a isso, né? Geralmente, quando a gente vai visitar uma região nova,
as pessoas querem buscar as fazendas com maior volume de produção ou em número de vacas em lactação, etc. e tal. E às vezes nem sempre essas fazendas são as fazendas mais eficientes, né? Então é importante falar isso para o público externo, que quando tiver a oportunidade também de visitar fazendas menores, às vezes até fazendas pequenas, né? Que é justamente onde os detalhes são olhados, né? Onde as pessoas estão atentas. É aquele né? velho ditado, né? É o olho do dono que engorda o gado. Né? Isso, exatamente. Né? E nesse caso aqui é o olho do dono que faz produzir leite. Né? Então eu acho que talvez essa seria uma característica comum. Outra característica comum foi essa que o Cleiton citou, que é justamente priorizar a qualidade, né? As pessoas, às vezes, sempre pensam primeiramente no custo. E sempre o caro ou o barato é citado. Isso é caro ou isso é barato, né? Agora, nós precisamos entender o quanto esse caro e esse barato impacta dentro da fazenda, né? Conforme ele citou, colheita, por exemplo, é a principal etapa dentro do processo de produção de silagem. As outras etapas, compactação, vedação, etc. e tal, também são importantes. Mas a colheita, sem dúvida nenhuma, é a mais importante delas porque impacta do início até o final, até o desempenho da vaca. E se nós entregarmos isso para uma equipe que não tem gestão, que não tem monitoramento, que não tem cuidado, né? Obviamente vai ter influência direta na produtividade de leite da fazenda, não na produtividade do milho, na produtividade de leite da fazenda. Então, outro detalhe também que essas fazendas que são eficientes em comum, elas sempre prezam por qualidade. Elas estão interessadas em uso de tecnologia que vão dar retorno direto, não às vezes em cima daquela etapa, mas em cima da produção de leite no final. E em relação à gestão dos dados, né, daqui da propriedade, como que vocês têm feito ao longo dos anos? É o bom e velho caderninho ali ou vocês já estão migrando para um sistema mais tecnológico, trabalhando com planilhas, com aplicativos? E vocês veem esse futuro mais à frente dentro da propriedade? Sim, hoje ainda nós estamos ainda na evolução passando do caderninho para planilhas, mas o bom e velho caderno ainda continua eficiente ainda. Continua sendo fiel parceiro. Isso aí, no dia a dia ele é o mais prático ainda, mas está se evoluindo para planilhas e sim, a longo prazo não é inquestionável a utilização de aplicativos, de outras ferramentas para monitorar, né? Vocês já estão trabalhando nessa busca de tecnologias dentro da propriedade, né? Não só para a gestão dos dados, mas também para a gestão de outros quesitos. Gestão, né? de lavoura, gestão dos animais, tudo tem que partir para novas tecnologias. Legal. Professor, algo mais a complementar sobre o nosso tema de hoje? Gestão da mão de obra, gestão dos insumos. Um fato que eu acho interessante ressaltar, que pode ser bastante proveitoso para o público que está nos ouvindo, nos assistindo, é esse modelo de gestão que eles têm aplicado aqui, que ele vem justamente com um modelo de sucessão familiar, também que foi discutido no episódio anterior. Isso. O seu João deu origem a tudo e hoje ele continua tendo as suas atividades dentro da fazenda. E os filhos, quando vieram, cada um seguiu um caminho em termos técnicos falando, né? Um acabou sendo agrônomo, outro zootecnista. E justamente eles nos relataram aqui que cada um está mais ligado a determinada atividade da fazenda. Isso, obviamente, tem impacto diretamente na gestão e isso cria também uma harmonização entre a família, né? Porque um dos principais erros que as pessoas têm cometido quando se faz sucessão é tomar o lugar do pai, né? Então, tentar mudar tudo que já foi feito. Exatamente. Né? Então, o pai, quando ele está ainda presente, ele ainda continua tendo a sua figura e a sua importância dentro da fazenda. E o filho, que é uma pessoa mais nova, que às vezes tem a oportunidade de estudar e conhecer outras tecnologias, tem a capacidade de vir somar dentro da fazenda, como os dois fazem aqui, e não substituí-lo. Por isso que muitas vezes a questão sucessão, gestão,
não é bem feita porque as pessoas querem fazer a substituição e quando eles aplicam essa substituição, a sucessão e a gestão sempre não dá certo. Sim. Então é importante falar para as pessoas que estão nos assistindo que esse modelo de somatória e não de substituição, a gente tem visto muito isso em algumas fazendas brasileiras e até fora daqui, e é um modelo que realmente talvez essas fazendas leiteiras deveriam seguir para quem quer fazer uma boa gestão associada com sucessão. E é muito, muito importante isso, né, que você comentou, que é realmente levando em consideração as afinidades, né? O Cleiton gosta mais de trabalhar com a terra, com o manejo da lavoura, né? O Cleomar já prefere a lida com os animais, né? Então, eu acho que isso realmente faz uma diferença muito grande lá no final do dia no trabalho, né? Afinal, é isso que a gente quer, né? É melhorar a nossa atividade, melhorar a propriedade como um todo. Pessoal, esse então foi o nosso segundo episódio do Circuito Silagem 360. Gostaria de agradecer o Cleiton por abrir as portas da sua propriedade, nos falar um pouquinho mais como é feita a gestão dentro da propriedade e também ao professor Tiago pela grata participação. No próximo episódio do Circuito Silagem 360, falaremos um pouquinho mais sobre tendências e inovações no mercado de silagem. Não percam! Este conteúdo foi oferecido pelo programa Silagem 360 da Brevante Sementes, que entrega solução completa aliando genética, qualidade e híbridos versáteis, com alta performance, proporcionando mais rentabilidade aos produtores. Para mais informações, acesse o nosso site. Silagem de qualidade só pode ser Brevante Sementes.